já faz mais de um mês, estamos aqui alicerçados no Salmo 23, e hoje vamos dar um passo mais. Todo o versículo 5, nós vamos fazer apenas uma introdução hoje, para que no próximo domingo nós concluamos o versículo 5. E aí, para nós encerrarmos brevemente aí o versículo 6. Irmãos, antes de nós lermos aqui o versículo 5, deixa eu dizer para vocês algo sobre esse Salmo 23 que nós já estudamos. Irmãos, o versículo 1 vai apontar para nós todas as necessidades supridas. Isso, como Ele é o nosso pastor, Ele não quer que nós estejamos ansiosos sobre aquilo que concerne as nossas necessidades. Ele diz que iria suprir todas elas, para que a gente não fique preocupado, como muitos, com haver de comer, beber e vestir. Uma vez que somos feitos filhos de Deus em Cristo, Ele vai suprir. Mas, vocês sabem, a Bíblia, ela mostra claramente que nos últimos dias haverão, um dos princípios das dores, é fome em diversos lugares. Claro que o Filho de Deus, ele não é vergonhoso para ele não ter pão para comer, mas é vergonhoso para ele não ter pão para repartir, porque ainda que nós não tenhamos pão para comer, nós vamos viver da palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque o justo vai viver pela fé. Então nós sempre vamos ter pão para repartir, que é a pessoa de Cristo, é o pão vivo que desceu do céu. E claro que a palavra fala que nos dias maus nós não seríamos envergonhados, e nos dias da fome Ele iria nos fartar com Ele mesmo. Como Moisés ficou 40 dias, 40 noites lá naquele monte, nosso Senhor 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer absolutamente nada, foram sustentados pela providência e a presença do nosso Deus e Pai. Então, queridos, e o versículo 2, nós vimos que primeiro Ele nos faz repousar, nos leva para pastos verdejantes, que fala de uma vida de ressurreição. Quando Ele disse lá em João 10,4, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá, que fala da morte e ressurreição, e achará pastagens, vida de ressurreição. Então, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando nós estamos muito agitados com o nosso trabalho, o Senhor muitas vezes tem que nos colocar de cama, Ele pode enviar uma doença para nós, porque nós precisamos descansar. Hebreus vai dizer que é para nós nos esforçarmos para descansar. Estranho isso, né? Se esforçar para descansar, porque nós não conseguimos parar. Algum tempo atrás, uma pessoa disse para mim o seguinte: você não viaja, você não sai de férias? Falei, meu amigo, nós nunca tiramos férias, porque ainda que eu vou para, por exemplo, numas belíssimas praias que tem aqui no Brasil, ou fora para descansar, o nosso coração a gente leva junto, o nosso cérebro também a gente leva junto. Então tem um descanso para o corpo, mas o lazer faz parte da nossa vida, isso é importante. Mas o nosso descanso é todos os dias, é Ele é o nosso descanso. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós vamos obter descanso e saber que Ele está no controle. Domingo passado nós encerramos aqui o versículo 4, onde nós vimos algo bem importante sobre a questão dos vales. Vale da sombra da morte, nós analisamos com bastante cuidado esse versículo 4 e vimos que não importa a circunstância, tipo de vale que nós teremos que passar e vamos passar, porque entre Jericó e Jerusalém tinha um vale, e ali fala da nossa peregrinação aqui neste mundo. E Jesus fez uma promessa tão linda para nós, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Claro que nós passamos pelas aflições com a paz dele, porque Ele quer formar em nós uma fé preciosa. O que é esta fé preciosa? Existe uma fé que Ele nos deu para crermos nele. Efésios 2,8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então, Ele nos deu a fé para nós crermos nele. E quando nós passamos por esses vales, e vamos passar pelos vales, talvez você esteja passando por um vale, mas se você é filho de Deus, Ele estará conosco todos os dias por esses vales. Agora, esses vales são fundamentais porque Ele deseja formar em nós uma fé preciosa. Ele quer que nós venhamos obter uma fé preciosa. Preciosa é o preço que de fato temos que pagar. Ou seja, esse preço é passar pelas tribulações, olhando para Ele. Quando nós tiramos os olhos dele, nós vamos começar a murmurar, reclamar, achar que tudo está ruim, tudo acontece de ruim conosco. Não é nesse sentido. E esta fé preciosa é uma fé que nós podemos obtê-la pelas circunstâncias, pelas provações, tribulações, pelo Espírito, pela palavra. Não é uma fé, entenda, irmãos, triunfalista. A palavra fala em 2 Coríntios 2, verso 14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre, mas Ele nos faz triunfar sempre. Mas tendo a fé preciosa, escute com bastante atenção isso aqui, é uma fé, é aquela fé que a gente consegue fazer com que a boca do leão seja fechada. Mas não apenas isso, irmãos, a fé preciosa também é uma fé que nos permite sermos devorados pelo leão, como eram os irmãos do passado. Naquelas arenas, os leões devoravam ele. Eles não criam no Senhor? Criam. Deus poderia livrá-lo, talvez eles até oraram para ser livres do leão, mas eles tinham fé até para ser devorados pelo leão. Então, a fé preciosa, resumidamente falando, é uma fé que faz fechar a boca do leão e a fé que também nos permite sermos devorados pelo leão. Então, irmãos, essa é a nossa vida cristã com o nosso amado Senhor. Então, hoje nós vamos dar um passo a mais aqui, Salmos 23, versículo 5, que diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, nosso coração se alegra quando nós estamos diante da Tua Palavra. Claro que, evidentemente, estamos diante de Ti. Tu nos restaurou para que vivêssemos todos os dias diante de Ti, em santidade, contemplando o Senhor, vivendo uma vida de intimidade com o Senhor. E nesse tempo, Pai, abra os nossos ouvidos, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Estamos aqui apenas simplesmente para ter e aprender mais um conhecimento bíblico, mas nós queremos, ó Pai, tocar toda a realidade deste conhecimento bíblico. Então, nessa oportunidade, faça com que a Tua palavra, Pai, encontre guarida em nossos corações, que ela venha frutificar e venha gerar frutos. Pai, nos ensina sobre essa mesa que o Senhor tem preparado para nós. E em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, durante muito tempo eu li esse versículo 5 aqui, pensando que Deus então iria preparar uma mesa perante os meus inimigos, e eu ia sentar nessa mesa, meus inimigos iriam ser envergonhados. Mas buscando mais uma intimidade com o Senhor, buscando mais um entendimento, porque a palavra de Deus ela é um poço sem fundo, é um pote de riquezas inesgotáveis, assim é a palavra de Deus. Então, é inadequado, irmãos, nós pensar que Deus, guarde bem isso aqui que eu estou falando para vocês, preparar para mim e para você uma mesa e colocar todos os nossos inimigos em volta, então eu vou sentar naquela mesa e meus inimigos estão contemplando ali a minha vitória. Não é esse sentido. Embora durante muitos anos eu também pensei que fosse assim, até que o Senhor revelou ao meu coração. Então, o que vai acontecer ali? Quando eu penso dessa forma, que eu estou aqui, o Senhor Jesus vai me servir, eu vou poder olhar para os meus inimigos e quase como uma vingança contra eles, eles verão eu sendo recompensado. Não é essa história aqui, não é nada disso, irmãos. Você também pensa dessa forma, busque aos pés do Senhor sabedoria para você de fato verificar qual que é o sentido
desse versículo e o que ele quer nos dizer, que vamos descobrir hoje. Então, essa mesa aqui, ela tem um significado para todo filho de Deus em Cristo Jesus, que passou pelos crivos da cruz. Porque quando nós ganhamos um pouquinho de maturidade espiritual, você pode ter certeza, irmãos, que você vai entender que essa mesa aqui é mais do que o testemunho de Deus a nosso favor. É muito mais do que isso em relação aos nossos inimigos. Muito mais do que isso. Então, qual que é a mensagem aqui? Essa mesa que nós acabamos de ler aqui é onde eu posso convidar os meus inimigos e sentar-se ali juntamente com eles, para que eles venham sentar comigo e eu me reconcilie com eles. Isso é o que nós recebemos do Pai, um ministério maravilhoso. Não é para eu ter uma vingança contra os meus inimigos, é para eu sentar nessa mesa e convidar os meus inimigos e toda aquela relação que estava quebrada entre eu e meus inimigos. Esta mesa é a mesa da reconciliação. Não tem outra forma de nós enxergarmos esse versículo 5, irmãos. Vocês se recordam que o ministério da salvação não é da igreja. Qual que é o ministério da igreja? É o ministério da reconciliação. A igreja está aqui na face da terra, com os seus pés aqui na terra, somos filhos de Deus em Cristo, mas o ministério que nos foi confiado é o ministério da reconciliação. Salvação é o ministério do Espírito, no qual nós pregamos, então Ele é que vai regenerar, salvar quem Ele quer. Não é da vontade da carne, não é da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. Quando Deus deseja que alguém seja salvo, aquela pessoa, mediante a graça, vai crer, vai entender. Mas o que cabe a nós, como igreja do Senhor, é o ministério da reconciliação. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler aqui 3 versículos maravilhosos, irmãos, que vai apontar para o ministério da igreja, o corpo de Cristo. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 18 até o 20. Olha que coisa preciosa nós temos aqui. 2 Coríntios 5, 18 até o 20. O 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus. Olha que palavra preciosa, irmãos. Não se esqueça disso nunca. Tudo provém de Deus. Ah, mas vai vir muitas coisas boas para mim também. Mas quando vem aquelas coisas que faz você sofrer, faz você ficar um pouco angustiado, tudo provém de Deus. E é para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele então endireite as nossas veredas. E ele continua dizendo: mas isso aqui não é muito lindo, saber que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério para a igreja da reconciliação. Então, este é o ministério da igreja, da reconciliação. Temos que nos reconciliar um com os outros, levar as pessoas, apontar para elas que Deus em Cristo já os reconciliou, porque todos nós éramos inimigos do Senhor. Então, Ele nos reconciliou em Cristo Jesus e dispensou para a igreja este ministério, que é de cada um de nós, da reconciliação. Ele continua dizendo no versículo 19, olha que lindo que é: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Percebe aqui que primeiro Ele nos deu, depois Ele nos confiou. Quando o Espírito começa a repetir, Ele quer nos chamar a atenção para esse ministério eficaz, eficiente da igreja, que é de reconciliação. Irmãos, o mundo nunca vai querer reconciliar conosco. Então, nós que temos que ir ao mundo e apontar para eles o que é reconciliação, o que é aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, porque, irmãos, todo pecador, ele é inimigo de Deus, mas Deus nunca é inimigo do pecador. Como é que nós sabemos disso? Jesus, ele disse assim em João 15, ele disse assim:
Olha, ninguém tem maior amor do que este, a de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Entende? Nós nunca, irmãos, tivemos Deus como amigo. Nós sempre, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, quando nós éramos inimigos, Ele morreu por nós, para fazer essa reconciliação com Ele mesmo em Cristo Jesus. Agora, irmãos, quer ver como ou de que maneira este amor se manifesta como uma amizade, mostrando que Ele era o nosso amigo? Porque diz assim: Deus estava em Cristo, lá na cruz, reconciliando consigo o mundo. Não que Deus era amigo do mundo, mas o mundo é amigo de Deus. As pessoas não querem Deus e fazem de tudo para fugir dele, porque não suporta ouvir a verdade. A verdade sempre vai nos confrontar, a verdade vai nos chocar, a verdade vai nos ferir, vai nos machucar, mas a verdade vai nos curar, vai nos sarar, vai nos libertar, vai trazer vida de Cristo para dentro de nós, vida eterna. Irmãos, isso não é maravilhoso? E não para aqui, olha que lindo, mostrando que de fato Ele nunca foi o nosso inimigo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Irmãos, todo pecado que você cometeu, Ele não imputou em você nem a mim, Ele imputou no seu Filho Jesus Cristo. O Salmo 103:10 diz assim, que Deus não leva em conta as nossas iniquidades. Por quê? Porque Ele imputou ao seu Filho Jesus toda a nossa maldade, toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado. Cristo carregou sobre si, na cruz, em seu corpo na cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas, pelos ferimentos que Jesus passou ali na cruz, nós fomos sarados, fomos feitos ovelhas. Então Ele levou a pastos verdejantes, e agora Ele nos atrai para a mesa dEle. Ah, irmãos, que privilégio é esse! Em Lucas 12 vai mostrar sim, que o Senhor Jesus na glória, na entrada da glória, naquela grande festa, a palavra fala em Lucas 12, verso 37, que Ele vai dar lugar para nós à mesa, e se chegando, Ele mesmo nos servirá. Imagina essa cena, irmãos. Quando nós lemos João capítulo 13, nós vemos ali o Senhor Jesus, os discípulos sentaram, e Ele tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia, o Criador deles se prostra diante dos discípulos para lavar os pés dele. E lá na glória, Ele vai dar lugar para nós à mesa, porque nós vivenciamos uma esperança superior, Hebreus 7, verso 19, esperança superior, onde Ele mesmo vai dar-nos lugar à mesa e Ele vai nos servir. Irmãos, que cena vai ser aquela? Você acha como que vai ficar os nossos olhos? Claro que marejados. Aquele que morreu por mim, que sofreu tudo por mim, agora lá na glória, onde você vai estar com o seu corpo glorificado, você vai estar sentado naquela mesa, onde não vai haver mais dor, mais morte, mais sofrimento, alegria plena, delícias perpetuamente nós vamos desfrutar. Então, irmãos, imagina você ver aquelas mãos perfuradas com as marcas do cravo, a sua testa com as marcas da coroa de espinhos, que Ele, lá na cruz, Ele foi ferido. E Ele vai nos servir, o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Ele vai dar lugar para mim e para você à mesa, e Ele mesmo vai nos servir. Nós que éramos inimigos, agora fomos feitos amigos. E quando Ele prepara esta mesa diante dos nossos inimigos, fala da mesa da reconciliação. Não uma mesa para mim me vingar dos meus inimigos, mas para eu sentar naquela mesa e chamar os meus inimigos para uma relação de reconciliação, de amor. Ah, irmãos, isso não é religião, isso é cristianismo puro, genuíno e verdadeiro. Somente Ele pode fazer isso. E o versículo 20 diz assim:
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por que manda nós nos reconciliar com Deus? Porque ainda que uma vez sendo filhos, nós sempre temos uma tendência muito forte em nosso coração, de nos rebelarmos contra Ele. Então, Ele está dizendo o seguinte: olha, você se rebelou? Não foge de mim, venha até mim, reconcilie comigo. Eu sou teu pai, você é meu filho. Ah, irmãos, como a gente precisa ganhar essa dimensão, essa visão espiritual, de quanto que Ele nos ama agora. E Ele preparou uma mesa para nós. Prepara-me uma mesa, aqui prepara-me, mas hoje essa mesa já foi preparada, já está aguardando nós na glória, e podemos desfrutar dela aqui também. Estão me compreendendo, irmãos? Então, é muito precioso, irmãos, essa mesa, nós podemos desfrutar dela de uma forma tão linda. Então, o ministério da igreja, irmãos, é o ministério da reconciliação. E essa reconciliação também tem um texto muito interessante lá em Colossenses. Vocês puderem abrir comigo, capítulo 1, versículo 22. Veja aqui, quando fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós as nossas transgressões. Veja aqui, eu vou ler o 21 também, para nós pegarmos todo o contexto. Colossenses 1, verso 21 e 22, diz assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Inimigos no entendimento. Nós queríamos tudo que este mundo tinha de bom, seja na área da filosofia, da psicologia, da medicina, em diversas áreas, mas nós éramos inimigos no entendimento, porque nós não queríamos, nem desejamos Ele, o conhecimento dEle, porque as nossas obras eram malignas, e essas obras que nós fazemos fora de Cristo são malignas, e que nós amamos fazer essas obras. O Espiritismo ama fazer essas obras, o catolicismo ama fazer obras, e os evangélicos amam fazer obras, e muitas dessas obras são feitas fora de Cristo. O que é fazer uma obra em Cristo? Ele vai preparar de antemão para que nós venhamos a andar nelas. Então, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, qualquer tipo de obra, o nome dele tem que ser glorificado. Se o nome dele não for exaltado naquilo que eu sou e faço, então as outras coisas perdem sentido, e as nossas obras se tornam obras malignas. As boas obras ele providenciou para que nós façamos, e se nós façamos, a glória tem que ser para Ele e não para nós. Hoje, quando muitos fazem as suas boas obras, sabe o que eles fazem? Querem tirar uma selfie, né? Tem uma pessoa lá doente, ali carecendo de fome, ele dá 1 litro de leite, mas tira uma selfie e coloca nas redes sociais. Ah, Deus é bom, tem me dado graça. Isso é uma hipocrisia do inferno, irmãos. Do inferno. Isso é soberba da mais fina estirpe. Então, e a vós outros, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, verso 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Vocês sabem aqui todo o processo, que Cristo nos atraiu, colocou eu e você no seu corpo, meu e seu pecado nele, e nos levou à morte. O velho homem foi crucificado e morto com Cristo na cruz no seu corpo. Morremos para o pecado, fomos sepultados e ressuscitados juntamente com Ele. Então, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos. Hoje nós somos apresentados diante de Deus não como católico, não como evangélico, não como nada, é como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Observaram aqui, irmãos? Então aqui agora no verso 23, temos a nossa responsabilidade. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Está vendo, irmãos? Então, nós temos responsabilidade de permanecer, de perseverarmos até alcançarmos a maturidade espiritual em Cristo Jesus. Então, queridos, reconciliação é para nós termos de fato comunhão. Se não há reconciliação entre o povo de Deus, não vai haver comunhão uns com os outros. Deus, por que Ele nos fez esta reconciliação conosco em Cristo Jesus? Para termos comunhão com Ele. 1 Coríntios 1,9: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Fomos chamados para a comunhão. Agora, quando não temos dificuldade com a comunhão, nós estamos tendo, aliás, quando nós temos uma dificuldade com a comunhão, nós estamos tendo uma crise de identidade. Porque todo filho de Deus, eles são lançados, são batizados dentro de um corpo, que é a igreja, é o corpo de Cristo. A vida da igreja é o corpo de Cristo, o organismo vivo. Para quê, irmãos? Para termos comunhão uns com os outros. Um detalhe que é muito importante, nós falamos ontem aqui, nos jovens, numa parte que foi concedida, que, irmãos, o objetivo maior da salvação da nossa alma é para que tenhamos um amor fraternal uns com os outros e venhamos amar uns aos outros ardentemente. Agora aqui, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, responda aí no teu coração. 1 Coríntios 16, 22, Paulo, ele diz assim: se alguém, escute isso aqui, é importantíssimo, irmão, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Presta atenção, se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Qual é a prova evidente, eficaz, que você ama o Senhor? Como ou qual é a prova evidente? Porque falar que ama a Deus, se eu perguntar para qualquer um aqui, todo mundo fala, não, eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Mas isso não é suficiente, irmão. Você pode estar enganando o seu próprio coração. Mas qual é a evidência de que nós amamos a Deus? Amando uns aos outros. Assim como a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito é uma comunhão tão linda, tão preciosa, indissolúvel, a nossa comunhão também é a mesma. Por isso que Paulo fala em Efésios 4, versículo 3 e 4, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito, Ele nos fez um, para nós desfrutarmos de uma comunhão única. Quando nós amamos uns aos outros, isto é sinal evidente que amamos o nosso Deus e Pai, o nosso amado Senhor. Se nós não amamos nossos irmãos, presta atenção, isso é bíblico, é a palavra de Deus. Isso é para a gente fazer um escrutínio do nosso coração à palavra de Deus. Você ama o seu irmão? Irmão, a gente sabe que a gente tem um leve apreço pelos nossos irmãos. O que é amar o irmão? O que é amar o irmão ardentemente? É você esquecer dos seus interesses e se preocupar com os interesses dos seus irmãos. Mas, irmãos, em que sentido você está preocupado com o interesse do seu irmão e da sua irmã? Você tem vivido essa realidade? A gente nem se relaciona, irmão. Nem se relaciona uns com os outros. Como vamos amar os irmãos? Quando o irmão lá dá uma pisada no tomate, qual que é a nossa reação? É criticá-lo. Olha lá, mas também isso, aquilo, por que não vai? Não é assim, irmãos? O amor, ele é acolhedor. O amor, irmãos, ele cobre multidão de pecados. Imagina só, se Deus não fosse amor. Se Ele olhasse para nós, como é que Ele poderia fazer? Nos consumir. Porque nós pecamos todos os dias. Todos os dias. Isso é insuportável para Ele, mas Ele nos vê através de Cristo Jesus, nos vê através do sangue do Cordeiro. Então, irmão, Ele já nos deu do seu amor ágape, agapau, para nós vivermos uma vida de reconciliados, de comunhão. E se há uma irreconciliação, reconcilie logo. Olha, irmão, vamos viver unidos,
Você é meu irmão, Cristo é a sua vida, Cristo é a minha vida. Vamos viver essa vida de comunhão. Quando temos comunhão uns com os outros, o Espírito Santo se coloca em nosso meio e diz, amém, amém. E aí, tendo essa comunhão com os outros, este amor, ele vai fluir através de nós. Este amor, ele vai aumentar em nós, aquilo que Paulo orou lá em Filipenses 1:9. A minha oração é que o vosso amor aumente mais e mais, de uns para com os outros. Vai aumentando mais e mais, a ponto de que os nossos desejos mais íntimos sejam um só. Vem, Senhor Jesus. Na expressão de Isaías 64:1. Ó, se fendesses os céus e descesse. Esse é o Maranata lá no Antigo Testamento. Ó, se abrisse os céus e descesse. Irmão, nós temos esse Maranata, nós ansiamos pela volta de Cristo. Nós ansiamos. Sabe por que nós não ansiamos? Tem uma maneira aí que as pessoas estão dizendo, olha, está tão difícil, muitos assassinatos, ladruagem, o mundo está complicado, ai, tomara que Cristo volte logo. Não é esse sentido. O Maranata genuíno e verdadeiro é quando nós amamos a Cristo. Quando nós amamos a Cristo, nós desejamos, ou vamos desejar que Ele volte, porque para o nosso Senhor, irmãos, é insuportável Ele viver muito tempo sem nós. O Pai não vê a hora de estarmos diante dEle. Ele diz assim no Salmo 116, verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe o dia que você estiver diante do Pai, filho, que bom que chegou o teu dia, eu não suportava mais, eu te amo tanto, mas te amo tanto, que eu não estava suportando mais, que você me conhecesse como eu te conheço. Ah, filho, agora nós podemos viver juntos e unidos, estamos unidos hoje pela fé, mas vai acontecer este encontro, em breve, irmãos. Por isso que Amós diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Então, estamos vivendo hoje um tempo de preparo. Persevere em seguir o Senhor. Irmãos, não dê vazão para outras coisas, deixar ocupar o lugar do Senhor na sua vida, nada e nem ninguém, nos afetos naturais. Jesus diz, quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo, irmão. Não é? Ele não está dizendo para você não amar pai e mãe, esposa, filho, etc. É para você amá-lo sim, mas na medida do amor de Cristo, você vai amá-los. Mas primeiro a Ele, irmãos. Quando nós termos Cristo como primazia em nossas vidas, o nosso cristianismo vai funcionar autenticamente. Então, quando nós amarmos uns aos outros, este amor vai aquecer o nosso coração e nós vamos desejá-lo, como diz Apocalipse capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito já quer, agora a noiva precisa amar o seu noivo e desejá-lo. Ora, vem, Senhor Jesus. Ele diz para nós em Cântico que o nosso olhar tem arrebatado o coração dele. Ele está dizendo para nós, olha, quando vocês me contemplam, para mim é tão insuportável, o olhar de vocês é arrebatador, nós desejamos tanto que Ele volte, irmãos, mas nós temos arrebatado o coração do nosso Senhor primeiro, um dos nossos olhares. Quando nós arrebatarmos o coração dEle, Ele vai arrebatar o nosso coração, porque Ele vai voltar, porque Ele não voltou ainda, porque a igreja não está preparada no sentido de não amá-lo verdadeiramente. Eu fico tão triste, irmãos, você vê hoje nessas comunidades, e não estou criticando, entendeu? Mas a gente conversa com muitas pessoas, atende muita gente. Ai, eu vou lá buscar minha bênção, ai, eu vou buscar meu propósito. Meu Deus do céu, não é nada disso, misericórdia. E a pessoa fica ouvindo essas mensagens aí, gente, de motivação, de coach, aquela coisa toda, dentro das igrejas evangélicas. Isso tudo, irmãos, é para cauterizar a mente, para incutir na mente uma busca daquilo que ele já tem abundantemente. E ficam presas ali dentro do esquema arapucal, que é a religião. Misericórdia. Então, irmãos, fomos chamados para uma comunhão,
se nós não vivenciarmos esta comunhão uns com os outros, nós estamos tendo uma crise de identidade. Crise de identidade. Temos que avaliar isso. E não de relacionamento. Deus nos chamou para um relacionamento com Ele. Busca ali diante dEle uma comunhão, um avivamento pessoal para a sua vida, um despertamento espiritual para a sua vida. Ele quer exatamente isso, irmãos. Agora, nessa mesa do Senhor aqui, a mesa que Ele preparou para nós, no Salmo 23, versículo 5, vai mostrar para nós que o ingresso de presença, é por isso que a mesa não é o ingresso da presença. Mas essa mesa aqui é o testemunho de intimidade. Ele deseja tanto, irmãos, uma intimidade conosco. Deixa eu citar aqui, humanamente falando, as mulheres aqui, as meninas, os meninos que estão namorando, são casados. Claro que ama. Filhos e filhas, de repente o filho está tão longe, né? A mãe e o pai ama, sofre, não vê a hora do filho voltar. Assim é o nosso Deus e Pai. Mas a proporção do amor dele é infinito. Deus é amor, Ele é a essência de todo o amor. E este que é amor, nos amou. Nos amou. E provou que nos amou. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores, hoje em Cristo nós somos santos em Cristo Jesus. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmão, quando nós estamos plenos e completos, a mesa, nós vamos ganhar outra conotação sobre essa mesa tão maravilhosa, porque ela deixa de ser a mesa do testemunho da minha vitória para ser a mesa onde Deus promoverá a reconciliação com aquilo com que eu tinha relação quebrada. Não tem mais. Essa mesa fala de todas as minhas relações quebradas. Ele vai trazer e vai preparar uma mesa perante meus inimigos, para que eu sente nessa mesa e convide os meus inimigos para uma vida relacional com eles. A mesa na qual nós participamos é para quê? É para nós não nos esquecermos que há mais de 2000 anos atrás, Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. Então essa mesa não pode ter outro sentido a não ser esse ministério da reconciliação que Ele deu para a igreja. Ele preparou uma mesa, fartou esta mesa, então é para nós então chamarmos os nossos inimigos, para eles comer e se fartar. Irmãos, não tem mais inimizade. Tudo foi quebrado lá na cruz em Cristo. Pela cruz Ele quebrou todo e qualquer tipo de inimizade que havia entre nós e Ele. Cristo foi eficiente, Ele foi eficaz. Ele destruiu plenamente todas as coisas. Então, irmãos, e tem mais. Vou falar algo para vocês aqui muito importante. Irmãos, por favor, guarde bem isso aqui que é fundamental. Fundamental. E tem mais coisas aqui. Irmãos, nessa mesa, sabe o que nós somos nessa mesa aqui? Nós somos o jantar. Nós é que somos o jantar. Porque Deus preparou uma mesa maravilhosa, uma mesa bendita. Deus organizou uma festa e nos serviu como jantar para aquelas pessoas. Nosso corpo, nossa vida. Não foi isso que Cristo fez, irmãos? Não foi isso que Cristo fez? Lembra? Agora, Deus permite na nossa vida oportunidades de restaurar relações quebradas, relações de reconciliação, mas muitas vezes nós não nos reconciliamos uns com os outros. O problema não está em Deus, está em nós, que somos duros, que somos teimosos, nós somos ranzinzas, rabugentos. Parece que temos um rei, não no coração, mas um rei na barriga, soberbos, nariz empinados.
Nós é que sabemos de tudo? Não, irmãos, fomos chamados para uma relação de amor. Cristo foi glorificado plenamente quando Ele revelou o coração do Pai, tornando alimento para os seus irmãos. Vamos abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler o versículo 51. Veja só, aí você vai compreender que naquela mesa que Ele preparou, o jantar, ser servido, somos nós. Diz assim, João 6, verso 51. Então aqui Jesus, Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E a minha carne. Agora, olha o versículo 55. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, percebe aqui? Você se lembra? Deixa eu explicar melhor para vocês isso aqui. Tem um texto que nós gostamos demais, que diz assim, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, você já leu 1 João 3, verso 16? O que é que está escrito lá? Você se lembra? Quando é de Cristo, oh, amém, glória a Deus. Mas, abram lá, 1 João 3, verso 1. E aqui, irmãos, envolve nós também darmos a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3, verso 16. Diz assim, vamos ler o 15 também, para ficar bem claro. 1 João 3, 15 e 16. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Toma muito cuidado, às vezes você fica aí julgando aquelas pessoas que matam, filho que mata pai, pai mata filho, os bandidos que vai assaltar e mata aí, tira, ceifa vidas inocentes. Mas se você odeia seu irmão, você é assassino do ponto de vista de Deus. Você não matou fisicamente, mas você odiou. É a intenção do coração que Deus olha. Deus não olha aquilo que é externo, mas olha o que está no coração. Deus não vê como vê o homem vê o que está externamente, porém o Senhor olha para o coração. Então ele diz aqui, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora, olha o 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Mas a parte B diz assim, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Qual que é o sentido aqui em você dar a sua vida pelos irmãos? É você dar tempo para ele, é você amá-lo, você caminhar junto com ele, é você carregar o jugo dele, as cargas do seu irmão. A palavra fala em Gálatas capítulo 6, levai as cargas um dos outros, e assim estão cumprindo a lei de Cristo. Você acha que tem algum tipo de peso quando você leva a carga do seu irmão? Quando o irmão está em aflição, está sofrendo, você sabe, você conhece, mas você se omite. Isso não é amor, irmão. A palavra fala que para nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não adianta nada nós ouvirmos a palavra e não sermos praticantes, sermos cristãos igrejeiros dominicalmente, sendo que durante a semana nós vivemos a vida para nós mesmos, para os nossos interesses, e Deus tem que nos abençoar, Deus tem que nos ajudar. Não é esse sentido, irmão. Nós temos feito a nossa parte que nos cabe nessa mesa, irmãos. Precisamos, irmãos, ir aos pés do Senhor e clamar a misericórdia dEle, para que Ele nos mostre o real significado desta mesa que Ele preparou diante de nós, diante dos nossos inimigos, perante os nossos inimigos. Senão não vai fazer sentido nenhum. Os irmãos estão compreendendo aqui? Então, irmãos, também não adianta você distribuir aquilo que você não tem, se você não compartilha
quem você é. Porque às vezes nós podemos distribuir aquilo que nós não temos para impressionar os irmãos, mas você distribui aquilo que você é. Você é uma pessoa que tem caráter ou não? Por isso que é necessário que Deus forme o caráter de Cristo em nós, porque nós não temos caráter. Ou você acha que você tem? Não tem caráter. Ele tem um caráter essencial, fonte do verdadeiro caráter. Então Deus, pelo Espírito, deseja formar a pessoa de Cristo em nós. Meus filhinhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, é muito triste quando você se depara com situações onde as pessoas falam assim: aquele lá passou a perna em mim, aquele lá é um mau caráter, diz que é evangélico ainda, que é crente. Crente até o capeta é. Mas, irmãos, temos que buscar a formação do caráter de Cristo em nós. Senão, irmãos, nós vamos estar verdadeiramente vivendo um cristianismo de bolha de sabão. Ela parece brilhante, linda, maravilhosa, e de repente, igual aquelas bolhas de sabão que as criancinhas sopram, e ela é linda, não é? Mas de repente você coloca o dedo e ela explode. Assim é a vida de muitos cristãos, vida espiritual de muitos cristãos, uma bolha de sabão. Muito bonita, muito linda, mas um toquinho nela já acabou em nada. Era vazio, era oco. Tem muito santo de pau oco que não tem essa realidade. Tem um discurso maravilhoso, muito lindo, mas não tem realidade. Irmãos, nós fomos chamados para vivenciarmos uma realidade espiritual daquilo que Cristo é e fez. E não podemos brincar de cristianismo. Irmão, presta atenção. Tem misericórdia da sua alma. O teu dia da partida está chegando. Logo você vai abotoar o envelope de madeira. Muita gente que vai chorar, né? Mas depois de um mês esquece. Mas e você, com o Pai? Você já tem uma convicção de que é uma nova criatura em Cristo? De que você nasceu de novo? Você sabe onde você vai passar a eternidade? Pense nisso, irmão. Medite nisso aos pés do Senhor. E se não tem, clame a Ele por misericórdia. E priorize o Senhor. Cristo, se não tiver a primazia na minha e na sua vida, que cristianismo que é o nosso, irmão? É o da meia sola? Não, irmão. Ele quer nós por inteiro. Mas eu tenho a vida de Cristo. E quanto que Ele tem de você? Se você creu que morreu com Ele, Cristo é a sua vida. Estou crucificado, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muito bem, Ele é minha vida. Temos esse tesouro em vaso de barro. Mas quanto Ele tem de você? Ele tem você integralmente? Você vive para Ele? 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos dele ou vivemos para nós mesmos? Quanto que Ele já te conquistou? Ele fala assim: filho meu, dai-me o teu coração, vontade, emoção, pensamento, percepção. Ele quer tudo isto, que você entregue para Ele, numa rendição total, numa rendição absoluta aos pés dEle. Aí você vai experimentar uma verdadeira liberdade. Aí Ele vai fazer através de você. Aí você está pronto para ser usado. Aí você pode falar: eu sou um cristão maduro, porque é não mais eu, mas Cristo. Como naquele livro do irmão Watmani, a biografia de Watmani, eu achei tão lindo, irmão. Watmani, ele tinha 1,79 m, ele morreu numa prisão comunista, com 40 quilos. Imagina só quanto que esse irmão sofreu lá. Mas ele disse uma coisa muito interessante. Ele, todas as tardes, manhã ele orava e à noite ele louvava. E era um louvor genuíno e verdadeiro, um louvor assim autêntico, brilhante, um louvor que, olha, quem estava perto dele poderia desfrutar daquela doçura com que ele louvava ao Senhor. Preso numa prisão comunista lá na China. E aí de repente chegou um chefe lá dos guardas e disse assim: senhor Ni, esse Jesus que você louva com tanto prazer e doçura, eu queria ele para mim. Mas eu tenho muito medo, claro, era num regime comunista,
E eu também tenho muitas coisas, eu tenho medo de perdê-las. O Otmani respondeu para ele o seguinte: meu amigo, se você não tem Cristo, você não tem nada. Você não tem absolutamente nada. Porque quando você falecer, você não vai levar absolutamente nada. Você vai enfrentar uma eternidade de tormento eterno. Não tem mais como sair de lá, irmão. Uma vez que você não creu na sua morte e ressurreição com Cristo, se você morrer, você vai direto para o inferno. E vai ficar lá séculos, eternamente, não vai ver nada. Ali o bicho não morre, o fogo não apaga. Fogo não apaga e o bicho não morre. Serão atormentados. Você não pensa nisso, irmão? Que você está falecendo cada dia que passa? Se Deus lhe der vida até semana que vem, são mais 7 dias a mais. Então, não brinque com a sua alma, ela é eterna. E o que Deus mais pode fazer para você, se Ele já fez tudo em Cristo Jesus? Ele não pode fazer mais, Ele não pode lhe obrigar você a crer. Quando o Evangelho é pregado, Ele derrama a sua graça, aí você vai decidir se crê ou não crê. Aí muitos que não crê, eles vão mensurar. Bom, eu tenho muitas coisas, se eu for crer, eu vou ter que deixar disso aqui. Não vou ter que deixar nada, Ele não é desmancha prazer. Aí sim você vai experimentar a verdadeira alegria que você busca, às vezes, como muitos têm buscado nas drogas, nas bebidas, nas festividades. Mas a verdadeira alegria está em Cristo. Quando Paulo estava preso, lá naquela masmorra, lá em Filipos, sabe o que ele disse em Filipenses 4:4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque Paulo desfrutava da presença do Senhor na vida dele. E Salmos 16:11 diz assim: na tua presença há plenitude de alegria, uma alegria plena, uma alegria que este mundo não pode nos conceder. Só vamos encontrar nele, porque o fruto do Espírito é alegria. E à sua direita, à sua destra, delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente. Irmãos, o que Ele mais pode fazer por nós, irmãos? Se nós não acolhermos o amor da verdade para sermos salvos, Ele vai cauterizar nossas mentes com a mentira. O próprio Deus, Ele vai enviar a operação do erro. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. Para que creiam a mentira. Vocês não acolheram o amor da verdade para serem salvos, então o próprio Deus envia a operação do erro, para que as pessoas creem a mentira. Está vendo? Isso é muito sério. Então nós não podemos brincar com esse assunto, irmãos. Por isso que essa mesa, Salmo 23:5, ela tem uma glória. E a glória desta mesa não está no lugar que temos a mesa, mas a glória desta mesa está no lugar que a mesa tem no meu e no teu coração. Quanto que esta mesa temos ela em nosso coração? Isso é importante demais, porque, irmãos, é fé, descansar na suficiência das Escrituras Sagradas, porque o Espírito vai nos levar de fé em fé, de glória em glória, de força em força, para um relacionamento com Ele, para a formação de Cristo em nós. E a fé não é para trazer Deus onde eu estou, a fé é para entrar com ousadia onde Ele está. Nós fomos chamados para Ele. Deixa eu mostrar um texto aqui. Abre em Hebreus capítulo 10. Vamos ler o versículo 19. Deixa eu repetir para os irmãos aqui, que a fé não é para trazer Deus aonde eu estou. A fé é para entrar em ousadia aonde Ele está. Hebreus 10, verso 19, a palavra de Deus, ela diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então Ele já providenciou esse caminho, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha que lindo agora. Aproximemo-nos com sincero coração, em
plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É para nós entrarmos com ousadia na casa do nosso Pai e pular no colo dele. É o sentido aqui. Agora, onde é que está o Santo dos Santos? Em nosso espírito. Queridos, se nós pudéssemos compreendê-lo, quão preciosa é essa relação que Ele quer ter conosco, nós viveríamos uma vida aos pés dEle constantemente. Então, irmãos, com o Salmo 23, nós aprendemos a percorrer o caminho. Claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o nosso amado Senhor Jesus. E esse caminho é o conhecimento da verdade. Quanto mais nós estamos nesse caminho, sobre a orientação, o conselho do Senhor, mais vamos conhecer a verdade. E depois vamos mais obtendo vida, mais dele, mais no caminho, vamos conhecendo a verdade e mais obtendo da sua vida plena. Para que essa vida seja uma vida plena aqui, para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito aqui. Começa aqui. Para que a perspectiva da glória eterna seja na perspectiva de uma pessoa formada aí na sua condição plena, perfeita. Todo o Salmo 23 é um caminho para uma vida plena, para uma vida perfeita, para uma vida de maturidade espiritual. Como diz lá em Efésios 4, 13 e versículo 14, que é muito interessante. Então, irmãos, deixa eu colocar um adendo aqui sobre essa questão. Não é o que eu e você nós vamos fazer que de alguma maneira vai transformar a humanidade, mas quem você é no lugar onde Deus o colocou e a intensidade com que você brilha nesse lugar. Claro que vocês sabem que Jesus, ele disse que ele é a luz do mundo. João 8,12. Mas lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, ele disse assim, 14, vós sois a luz do mundo, a luz do mundo. E no versículo 16, ele diz assim, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, que nós sejamos então formados na nossa natureza e transformados em nosso entendimento, a fim de alcançarmos a estatura de pessoas completas. Essa é a nossa trajetória, esse é o nosso caminho, a maturidade espiritual. Vai ter vários, mas lembra, irmão, do outro lado vai ter uma mesa nos esperando. E essa mesa nós desfrutamos dela sempre aqui. Sempre somos chamados para participar dessa mesa é o local de reconciliação. Por isso que a palavra de Deus, que a graça e a justiça nos conduzem sempre à verdade e à justiça. Hoje a gente vê tantos cristãos meio malucos da cabeça, né? Parece que sem entendimento algum. Aí entra o fanatismo, entra fazer muitas coisas, entra campanhas, nossa, misericórdia. Agora, a pior coisa que existe na vida de um filho de Deus é quando ele conhece a verdade, quando ele crê na verdade e vive na ignorância. Isso aqui é o pináculo, como disse o irmão do passado, é o pináculo da ignorância. Você conhecer a verdade, crer na verdade e viver na ignorância. Não existe pináculo maior para a pessoa ser tão ignorante quando conhecer a verdade, mas deseja viver a vida no erro. Isso é terrível demais. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai nos conduzir de uma forma tão clara ao conhecimento da verdade, e não apenas isso, vai também nos educar a viver. Deixa eu ler mais um texto para os irmãos aqui, Tito, capítulo 2, Tito 2, vamos ler a partir do verso 11. Tito 2, versículo 11. Diz assim, Tito, capítulo 2, vamos ler aqui do 11 até o 14. Veja assim, veja aqui, porquanto
A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas ou renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Percebe? Então, irmãos, essa é uma graça que ela também nos ensina a viver e também nos educa. Capítulo 3 diz assim, verso 4: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, é muita coisa para pessoas igual a nós, percebe? Você percebe aqui essa graça, que ela não é apenas abundante, ela é superabundante. A abundância da graça, riqueza da graça que Ele derramou sobre nós em toda a piedade. É crendo nele, vivendo isso. Então, irmãos, do que eu preciso? Do que você precisa? O que nós precisamos? Irmãos, nós precisamos de fortalecer as nossas convicções e não realmente as nossas insatisfações. Procure fortalecer as tuas convicções, porque, irmãos, muitas pessoas no nosso meio estão machucadas e feridas por causas de suas grandes e equivocadas expectativas, em busca de que Deus supre as suas insatisfações. São pessoas que vivem sempre na perspectiva de terem suas necessidades e interesses satisfeitos. Irmãos, Deus não enviou seu Filho para isso. Necessidades, Ele disse que iria suprir todas elas. Agora, desejos do coração, Ele também vai suprir. Mas, quando você de fato se deleita nele, deleita-te também do Senhor, Salmo 37:4, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, Ele já preparou para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos ou adversários. Para quê, irmãos? Para que nós então venhamos nos reconciliar com eles. Aquelas relações quebradas devem ser ajustadas, reconciliadas, e todos nós vamos comer do mesmo pão e beber o bom vinho, que é um vinho, é o símbolo da alegria. E nós vamos ter o óleo, que é a unção do Senhor sobre as nossas vidas, que não faltará alegria, não faltará satisfação, não faltará a sua presença, porque Deus é um Deus de festa. Por que nós sabemos que Ele é um Deus de festa? Sabe por quê? Porque Ele diz assim: quando vocês servirem a mim, me servem com alegria. Salmo 102. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Com alegria, irmãos. Agora, até nos nossos momentos tão bons, tem pessoas que ainda conseguem viver com uma cara de pitbull. Aquele cachorro bravo, aquele cachorro que parece que vai morder a gente, não dá nem para chegar perto. Seja um homem ou mulher gracioso, graciosa. Ele preparou uma mesa para nós. Você sabe o que é graça? Uma pessoa amorosa, pessoa virtuosa, uma pessoa dócil, uma pessoa amável, uma pessoa cortês, uma pessoa que expressa toda a bondade do nosso Pai Celestial. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um tempo que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Pedimos, ó Pai, que Tu nos dê, Pai, a visão espiritual da pessoa do Filho, para que nele venhamos, ó Pai, a desfrutar das riquezas insondáveis
Muito obrigado, Pai, porque Tu colocaste diante de nós uma mesa e um banquete para nós, ó Pai, compartilharmos com os nossos inimigos e assim nos reconciliarmos com Ele. Oh, meu Pai, nos dá a visão do Teu amor, para que possamos desfrutar e termos amor abundante para distribuir, para amar aqueles que de fato são os Teus inimigos e também nos têm como inimigos. Para que haja em nós, ó Pai, esse ministério da reconciliação. Precisamos ser práticos, precisamos ser consistentes, persistentes, perseverantes e não pessoas desanimadas. Faça isso conosco, como a Tua igreja, como a Tua noiva. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.